Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para a nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hilary e hoje é um episódio muito especial. É um episódio onde nós iremos falar sobre autoconhecimento, sobre você buscar a melhor versão de si, com uma ferramenta maravilhosa que é o Insight, um programa, um treinamento para você mudar a sua vida, a vida das pessoas ao seu redor, o seu ambiente de trabalho. E trago hoje aqui pessoas ilustres do meu coração, que sem eles, nada disso que vocês estão vendo aqui seria possível. Hoje temos a honra de receber a Nice Trierweiler e o André. André, conta pra gente um pouquinho sobre você. Ok. Primeiro de tudo, ótima noite a você, a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que vão nos ouvir. É uma satisfação imensa estar aqui de novo, poder trocar mais umas figurinhas com você, né? Gratidão pela abertura do espaço para a gente, mais uma vez. Bom, eu sou André Couto, sou CEO de um escritório de contabilidade do Plano Contábil há mais de 20 anos aqui na cidade de Taubaté. Sou casado com a Iris, sou pai da Isabela, sou life coach, coach financeiro, pós-graduado em finanças e eficiência empresarial e sou o diretor do Seminários Insight aqui no estado de São Paulo, junto com a Nice. Caramba! Quanta E agora, coisa, não? Você, Nice, conta pra gente um pouquinho, quem é você? Eu sou uma mulher em aprendizado, como sempre, né? Seguindo aprendendo. Bom, eu sou Nice Trierweiler, eu atualmente moro em Jundiaí, São Paulo, trabalho com Seminários Insight há quase 30 anos, eu conheci o seminário em 1996 e hoje eu gosto de dizer que eu tenho uma vida que eu me sinto privilegiada. Eu tenho a vida que eu quero, eu moro onde eu quero, eu trabalho com o que eu quero. Então, eu me sinto uma mulher plena, me sinto uma mulher realizada, tenho excelentes amigos, tenho uma família que eu amo. Tenho desafios, como qualquer ser humano, mas eu tenho uma vida que eu não trocaria por nada. Gostoso, né? Muito bom. Você poder ter a convicção de que você chegou num ponto onde você faz o que te dá prazer. Exatamente. E mais do que isso, algo que impacta diretamente na vida das outras pessoas e transforma elas em seres que você olha e você fala, olha o jeito que chegou e olha no que está se transformando, né? Para vocês que estão nos assistindo, eu tive a honra de ser abençoado com o Insight 1. Minha digníssima esposa também teve essa oportunidade. Então, quando falarmos para vocês, é prova empírica. Realmente nós vivemos isso e é sensacional. Eu sei que eu já fiz essa pergunta para vocês da outra vez que vocês vieram, mas para quem está caindo de balão nessa conversa, para vocês, o que é o Insight? Para mim, o Insight é um despertar. Que muitas vezes nós, seres humanos, temos comportamentos que são hábitos e a gente faz meio que no automático.
Nem sempre eu tenho os resultados que eu quero, mas é o que eu aprendi. Então, continuo fazendo. E o Insight me convida a parar e avaliar se o que eu estou fazendo é exatamente o que vai me levar onde eu quero chegar. Então, nós costumamos dizer que o Insight é um despertar de consciência. É eu parar, tirar algumas horas do meu tempo para olhar tudo aquilo que eu já faço e ver se funciona, que não funciona mais, porque nós mudamos de um mês para o outro, de um ano para o outro, de uma década para outra. Eu não sou mais a mesma mulher que eu era ano passado. Hoje eu tenho mais aprendizado, mais experiências e, consequentemente, faço escolhas diferentes. Mas se eu não estou consciente com essas escolhas, eu posso dar com os burros na água, né? Como a gente costuma dizer por aí, né? Porque quem não sabe a direção que quer tomar, qualquer lugar serve. Então, o Insight me convida a olhar realmente para a minha vida e ver o que de verdade importa, o que tem valor. E quando eu falo que eu estou onde eu quero estar, é porque hoje as minhas escolhas, elas são muito mais conscientes. E você disse uma coisa e eu reafirmo, hoje eu posso me dar ao luxo de fazer o que me traz alegria, o que me dá prazer, né? Dizer não para aquilo que eu acredito que não agrega valor na minha vida. Então, para mim, Insight é um despertar de consciência, é um método educativo, mas vai muito além de ser um método educativo. Eu também vejo dessa forma como a Anice passou, e eu gosto de ir mais para o lado racional também do tema, né, vamos dizer assim. Insight é um seminário, né, é um treinamento de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento. Então, esse tema que a gente está falando do Insight, módulo 1, que é o que a gente está abordando, né, é a abertura do coração, é o despertar do coração, né? Então, você poder lembrar quem é você na essência, se reconectar com quem você é na essência, né? Ao longo dos anos, com as pessoas que a gente convive, com o que a gente aprende de certo ou errado dos pais, no meio que a gente vive com os amigos, com relacionamentos, de quando você se doou demais num relacionamento e aquela pessoa não correspondeu, então você entende que quando você se dá muito, você se ferra, então por isso você se fecha. O Insight te convida e tirando essas camadas que te bloquearam ao longo da vida e você voltar a se conectar com quem realmente você é, de coração, né? O seminário ele tem todo um formato voltado para a amorosidade. John Roger, que foi um dos criadores do seminário, um americano, né? O seminário foi criado em 1978 nos Estados Unidos. Então ele entendia que aonde existe amor, tudo era possível. Entende? Então, quando você coloca amor, quando você, num relacionamento, numa palavra, numa conversa difícil, tudo se torna mais fácil. Sabe? Então, o seminário, ele te convida a se reconectar com você mesmo. A lembrar quem você é na essência. Porque é uma coisa que eu gosto de falar quando eu faço as palestras informativas, né, para apresentar o seminário para as pessoas, é que quando a gente é criança, bebê, ou até uma criança de 3, 4 anos de idade, a gente fala para as pessoas sem ter muitas travas, né? Você chega para uma pessoa e fala, nossa, olha como ela está bonita. Se ela achar que não está, ela vai falar, não, você não está bonito, você está horroroso. Né? Um bebê, ele chora independente de não estar raciocinando se a mãe dele está com sono ou não, se ela está querendo dormir, se ela está cansada. Ele está precisando dela, ele vai chamar, ele vai pedir. E o seminário, de certa forma, ele faz isso com a gente também.
A gente tem momentos durante o seminário onde a gente vai pedir o que a gente quer, né? Mas, na essência, o que eu gosto do seminário é justamente por conta disso. Porque ele faz com que com que eu me reconecte com a minha essência. Excelente. Para mim, Insight 1 é um confronto, mas de uma forma tão gentil, afável, algo tão leve que fluiu de uma forma na minha vida em que eu não consigo e às vezes eu até esqueço de como eu era. Uma transformação tão palpável e desafiadora, porque enquanto eu estava fazendo Insight, eu até me recordo que eu falei pra você, não, eu vou cair já de cabeça, 100% e tal. E eu só fui me dar conta no terceiro dia que realmente ali foi um destravar na minha vida. E é uma gratidão, e é engraçado me recordar disso, de eu olhar e falar, caramba, por que eu demorei tanto tempo para conhecer, para descobrir, para realizar algo assim, né? Agora, jogo para vocês novamente. Qual foi o maior desafio para vocês ao fazer o Insight? Vocês realizando o Insight. Como organização, você disse. Como participante. Como participante. Eu acredito que para mim não teve desafio, tá? De verdade não, até porque eu cheguei no seminário não sabendo direito o que era o seminário. Eu não sei se eu já te contei essa história outra vez. Já. Eu tinha uma empresa, mas eu vou relembrar rapidamente, eu tinha uma empresa e a minha diretora na empresa, ela me deu pouca informação. E eu assumo a responsabilidade de não ter perguntado mais, porque ela me disse, é um treinamento muito bom, e a tua cara, eu tenho certeza que você vai gostar. Isso para mim foi suficiente. Como nós trabalhávamos com vendas, eu achei que era alguma coisa na área de vendas. Quando eu cheguei, imediatamente eu vi que não se tratava de vendas, que era alguma coisa um pouco diferente. Mas isso não me preocupou de verdade, porque eu falei, bom, se ela, minha diretora, me conhece há tanto tempo e está dizendo que eu vou gostar e que é bom, ok, já paguei, né? Inclusive eu era em outra cidade, eu estava hospedada no hotel. Então, assim, eu fui super aberta e desde o começo eu já meio que mergulhei de cabeça. E hoje, como diretora, eu percebo que tem algumas pessoas que não se permitem isso de início. Cada vez mais eu observo que as pessoas chegam mais abertas. Mas como eu comentava com você antes do seminário, a gente percebe também que nem sempre a pessoa está aberta a se olhar. Porque um treinamento de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, se trata de se olhar. Se trata de se conhecer. Porque quanto mais eu me conheço, mais apto eu me torno a lidar com os desafios. Que eles seguem, não é porque eu fiz Insight que os desafios na minha vida acabam, não, eles estão aí a todo momento. Então, quando eu fui fazer, eu me lembro que eu aproveitei muito. E no segundo dia, eu já tinha certeza que eu ia trabalhar com isso. Do tanto que eu me envolvi, sabe quando você tem certeza que você está no lugar certo, na hora certa? E assim que eu acabei o seminário, eu já tinha certeza que eu ia trabalhar com isso. Porque foram muitas chaves que caíram, sabe? Muitas chaves. E eu fiquei enlouquecida. O meu foi bem diferente. Eu fui indicado por um amigo, um cliente, né, que já tinha feito seminário em 2005, e ele virava para mim sempre, eu ali pesado, reclamando da vida, cheio de problemas, e ele, cara, vai fazer Insight. Eu, não, depois, não, agora não dá, não quero, não tem dinheiro, não sei o quê. E vivendo aquela vida ali, reclamando, e as coisas não acontecendo. A minha vida ela andava um passo para frente, dois para trás.
sabe? Num ano era bom, no outro ano tinha um monte de coisa que acontecia que eu voltava para trás. E eu me lembro em 2010, isso foram anos, ele me falando do seminário e eu protelando, não, agora não dá, não é o momento, não consigo, não sei o quê. E até que chegou um dia no almoço, eu ali continuando, reclamando da vida para ele, dos problemas. Ele virou e falou, cara, não vou te dar mais opção de falar não para mim. Ele ligou para Nice e falou, Nice, inscreva o André, tô mandando ele para ir pro seminário, vou te mandar os cheques. Ele me pagou o seminário, porque eu não tinha condições de pagar. Tipo, meio forçadinho, sabe? Sabe? E assim, eu aceitei. Naquele momento eu não senti que eu tava, sabe, que eu tava sendo forçado aí. Mas confesso que eu cheguei no Prove-me, né? Não sabia muito, como a Anice falou, a gente acaba indo sem receber muita informação, até para depois a gente entende que a gente não dá informação para não estragar a experiência das pessoas, né? Para deixar que as pessoas experimentem da forma que cabe, que melhor é para elas. Então eu acho que não dar spoiler é importante, né? Para a pessoa saber lidar com o que vai ver ali. Mas eu confesso que, assim como você, eu também demorei para me entregar no processo. E se eu fizer um retrocesso aí, já fazem quase 15 anos que eu fiz meu Insight 1, eu não aproveitei o suficiente. Eu fui aproveitar depois, quando eu comecei a dar muitas assistências, né? Desculpa. Porque quando você realiza, você participa do treinamento, você é graduado do treinamento, automaticamente você está apto a trabalhar como staff no próximo seminário, né? Então, nisso fui evoluindo, sabe? De pegando, nossa, não tinha visto dessa forma, nossa, não tinha prestado atenção nessa chave, não tinha caído isso para mim, sabe? Porque a possibilidade também de você ver o seminário com outros olhos, com outros facilitadores, é importante também. Ajuda. Né? Eu fui entender o mapa do coração dos 3 seres depois de ter dado algumas assistências. Porque quando eu recebi naquele dia, eu não sabia voltar para aquela explicação. Porque eu não estava muito aberto. Então, hoje eu vejo as pessoas chegando dessa forma, eu olho e falo, putz, se solta, cara, vai, não fica perdendo tempo. Mas a gente não faz esse convite para as pessoas, a gente deixa tempo de cada com que né, cada um saiba qual é o seu momento, entendeu? Foi assim. Caramba, realmente, o não dar spoiler é sensacional. Sim. Porque evita a pessoa criar objeções, né? Mas você sabe, Marcelo, que antigamente era muito mais fechado. Hoje não, hoje nós temos palestras aqui mesmo em Taubaté, a média de 2 a 3 palestras, né, André, antes do seminário, onde a gente, eu acredito que foi numa palestra, né? Estive presente. E lá nas palestras a gente fala dos temas, né? Fala das dinâmicas que a gente trabalha. Antigamente não, antigamente a pessoa chegava no escuro. No escuro, na confiança de quem estava convidando. Na confiança de quem estava convidando, exatamente. Então, assim, era muito mais restrito, era muito mais sigiloso. Hoje não, hoje a gente faz questão de fazer as palestras para que a pessoa tenha informação, porque tem muita coisa no mercado relacionado a isso. Só que, logicamente, o nosso é o melhor, né, claro, então a gente tem que contar isso para as pessoas, né, André? E uma coisa que eu vejo também, Marcelo, é assim, às vezes a gente convida as pessoas, e mesmo não falando muito, a pessoa, ela aceita vir por conta de quem você é. Por conta da sua postura, das suas atitudes, do seu caráter, do seu posicionamento numa situação, por conta da sua condição, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho vários amigos que, quando eu convidei, falaram, cara, eu quero ir. E não me perguntaram o que era. Sabe? Eu quero ir porque eu me inspiro em você. Sabe? Isso para mim é muito
nossa, eu me sinto honrado de pegar, né? Eu tenho vários exemplos. O Fagu foi um bem, assim, que ficou marcado para mim. Fagu é um amigo que eu conheci no MBM e eu convidei para a palestra que a gente fez, o primeiro seminário aqui em Guará, né? 2 amigos nossos realizaram um seminário aqui, o André e o Marcos, em Guará, e a gente fez uma palestra lá em Guará, ele foi, porque ele é de Aparecida, e ele se inscreveu na hora. Exatamente. E foi assim, de todas as pessoas que eu tinha convidado, a última que eu imaginei que poderia ir. E depois ele me falou, cara, eu conheço você, eu vejo as suas atitudes, eu vejo a sua postura no curso e tal. E eu falei, cara, não vai me fazer mal isso. Primeiro que o cara não está me convidando. Isso chama congruência, meu exatamente. amigo. Com o que você fala e o que você E faz. você vive, exatamente. Exatamente. Então você se sente uma pessoa honrada, você se sente feliz em ser exemplo, muito, né? Com certeza. E vocês têm se tornado cada vez mais exemplos. E interessante uma coisa que eu sempre falo para o André. Quando você não está à frente de algo como Seminários Insight, ser representante, talvez você até passa por anonimato. Mas quando você está à frente de algo que ensina a ter qualidade de vida, mais paciente, ser mais leve, as pessoas começam a te observar. Opa, deixa eu ver se ele pratica o que ele ensina. Então eu falei para o Dedé, a gente passa a ser observado. E é bem isso, né? E eu tenho vários exemplos, assim como o André, de pessoas que você convida e ela não precisa de mais explicação, porque ela vê que a vida que você leva está alinhada com aquilo que você faz. Porque o exemplo de que você fala uma coisa e faz outra, nós temos vários por aí, né? Então isso é muito importante, a gente ter essa... Eu, né, como representante dos Seminários Insight há muitos anos, ter essa clareza, entendeu? Que eu ensino algo que eu primeiro preciso ser o exemplo. Né? Eu tenho alguns exemplos assim bem pessoais da minha família. Então, você fez o seminário e você percebeu que nós temos um time de assistentes, né, que nós chamamos de staff, que é o pessoal que fica nos bastidores. E a minha filha sempre questionava, mas qual é o privilégio de eu ser tua filha se eu não posso, por exemplo, chegar na hora que começa o seminário, se eu tenho que chegar 2 horas antes? E eu sempre falava para ela, minha filha, nós somos o exemplo. Se todo mundo tem que chegar 2 horas antes, nós vamos chegar 2h15 antes. Para que quando todo mundo chegue, nós já estejamos lá, né? Então, isso é você estar presente e consciente com o que você fala, ter congruência, porque as pessoas te observam e elas te medem. E muitas vezes elas vêm pelo teu exemplo e muitas vezes elas não vêm pelo teu exemplo. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto bastante que é: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente. É sobre isso. Bem isso mesmo, é sobre isso. Vamos lá. Então, separei algumas perguntas aqui, né? Como reconhecer padrões limitantes de pensamento e comportamento e emoções? Em mim, você diz como que eu reconheço, falando de uma maneira geral do ser humano? Numa maneira geral. Eu acredito que eu posso, eu e qualquer ser humano pode reconhecer um padrão limitante quando ela faz e não atinge o resultado que ela quer. Então, parar e olhar para isso, qual é a crença que está me impedindo, qual é a história que eu estou me contando, porque nós nos contamos algumas histórias, que são da onde? Imaginações, né? Então, nós sempre dizemos no Insight que se eu tenho esse poder de criar essa imaginação, por que eu vou ter que perder? A imaginação é minha, sou eu que estou criando. Então, vou ganhar nessa minha imaginação. Então, eu acho que o padrão limitante eu posso identificar, muitas vezes eu não sei qual é esse padrão. Mas quando eu nado e morro na praia, é porque aí tem algo a ser olhado. Seja um comportamento aprendido, seja algo que, por alguma decepção, algum ressentimento, alguma mágoa, eu me bloqueei, né? Falando de uma forma geral do ser humano. Então, o que nós, como
treinamento de desenvolvimento pessoal fazemos? Ajudamos essa pessoa a olhar para isso. E muitas vezes ela não tem consciência, por isso eu falo que o insight é o despertar da consciência. Muitas vezes ela sabe que tem algo, mas ela não sabe o que é. Quando eu, como ser humano, desbloqueio isso, né? Eu acho que eu te falei na última vez que uma das coisas que eu descobri no meu Insight 1 é que eu não sabia delegar. E não saber delegar não é só porque eu não sei pedir ou eu não sei mandar. Existe um comportamento muito pesado atrás que é assim, eles não vão fazer tão bem quanto eu. Né? Então existe uma arrogância, uma coisa horrível aí por trás que me bloqueava. Falta de confiança. Falta de confiança, né? Nos outros. Então assim, este padrão, que era um padrão limitante, eu não tinha consciência. Eu sabia que tinha algo, porque eu tinha bons resultados, mas eu não conseguia desfrutar disso, porque eu vivia cansada, eu vivia esgotada, porque eu fazia tudo. Né? Então, quando eu me permito olhar para isso, né, que eu estou conquistando, mas pode ser mais leve, pode ser mais prazeroso, eu posso desfrutar mais de tudo que eu conquistei. E do que vale, Lico? De que vale você ter tudo e não desfrutar do que você tem, cara? Né? E eu vivia nesse mundinho. Eu tinha uma boa vida, meu marido tinha um puta emprego, ganhava uma grana bem legal, a gente saía de férias todo ano, né? Mas eu não desfrutava, porque eu vivia exausta, cansada, estressada. Aí, quando eu me permiti olhar, opa, existe uma outra possibilidade, né? Que é realmente delegar, pedir, aprender a dizer não. Cara, a minha vida fez assim, ó. Continuei tendo uma boa vida, mas com tempo para desfrutar, para aproveitar, para me olhar, para namorar, porque eu não tinha tempo de namorar. Não tinha tempo, eu era casada, tinha filhos, eu não tinha tempo para o meu marido, eu não tinha tempo para mim. Então hoje eu sei que o insight se trata disso, me cuidar para poder cuidar dos outros. Então olhar para esses limitantes, você tem que se permitir, você tem que parar. E eu ouso dizer que nem sempre é possível conseguir isso sozinho. Compartilho disso, que enquanto você estava falando, eu estava lembrando da minha experiência, que eu não sabia que eu tinha bloqueio de falar sobre as minhas emoções. E, gente, o tanto de gente que chegou à nossa volta... No exercício X? Caramba! Também no exercício. E posteriormente... Porque depois que eu destravei isso na minha vida, de eu conseguir falar do como eu me sinto, das minhas emoções, né? Sem máscara, sem trava, tem muita gente agora junto comigo e eu tô conseguindo ajudar essas pessoas. Que legal, que legal. Então, assim, é sensacional. E você? E só antes dele responder, eu quero fazer um comentário que tem a ver com isso. É muito interessante porque não é o outro que muda, né? Quer dizer, você, né? No caso eu, quando eu me permito me olhar e mudar, eu também atraio essas pessoas para mim. Não aconteceu nada com eles, é tudo aqui comigo, mas né, respinga, transborda, né? É muito legal. Aquela muito sensação legal. do eu consigo. Sim. Eu não sabia que eu conseguia isso, de ser transparente, de não ter peso, não ter receio. Sim. Nossa, destravou muita coisa da minha vida. Muito bom. Parabéns. Então, é muito isso que a Anice falou, né? Você perguntou no como a gente identifica os limitantes e tal, mas eu acho que nada melhor do que falar dos nossos próprios exemplos do que falar do que a gente observa nas pessoas, né? Eu fui para o seminário, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo crenças limitantes. Então eu fui descobrir o quanto essas crenças limitavam a minha vida no sentido de ter uma vida mais plena, ter uma vida mais abundante dentro do seminário.
Foi onde eu ouvi pela primeira vez. Porque eu não era uma pessoa habituada a olhar, a fazer treinamentos de autoconhecimento. Eu fazia treinamentos para minha área. Fiz Empretec, fiz cursos na área da contabilidade, mas cursos voltados para o meu próprio benefício, para me conhecer, para melhorar algumas coisas que eu sentia que precisava, eu não fazia. O Insight foi o primeiro. E isso me destravou depois de falar, cara, eu preciso fazer cada vez mais isso, eu preciso me conhecer cada vez mais, porque a partir do momento que eu me conheço, eu passo a conhecer as pessoas melhor também. Porque quando eu começo a olhar, eu vejo o perfil, eu consigo, num treinamento você vai trabalhar um determinado tema, num outro você vai trabalhar outro, e você consegue ler a pessoa mais completo, e como empresário, isso hoje me traz a possibilidade de conseguir explorar o melhor de cada um na sua função, no que ela faz de melhor, entende? Então, para mim, as minhas crenças que eu carregava era do inseguro, da falta de confiança, do não merecedor, você entendeu? Então, poder olhar para isso, identificar isso dentro de mim e falar, beleza, cara, agora eu já sei quem você é. Agora, ou você trabalha a meu favor, ou então eu vou te colocar de lado. E aí, o Insight 1, ele dá uma pincelada sobre essas crenças para você começar a entender do que se trata e o quanto elas implicam em não deixar você viver a vida que todos nós merecemos viver, e ela aprofunda no 2 assim intensamente. Exponencialmente. Entendeu? Então aí quando eu virei a chave, né, eu fiz esse primeiro, o Roberto me forçando, quando saí do seminário eu já me inscrevi para o 2 em novembro. Eu falei, cara, eu quero mais disso, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, e assim foi. Em menos de um ano eu já tinha feito os 3 níveis do seminário, de 4 que são, né? O 4 eu fui fazer o ano passado só. Mas, então assim, muita gente, hoje está muito mais batido esse tema crença limitante, todo mundo usa, até como chaves de conexões para as pessoas e tal, né? Vários outros treinamentos que estão disponíveis no mercado hoje, fala-se muito, mudam os termos, uns usam mesmo crença limitante, outros já dão um outro nome, um apelido para isso, mas... E aí é uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas também. Insight é um seminário validado há 47 anos. Então, quer dizer, tudo que está aparecendo agora veio de alguém que fez o seminário e utilizou as ferramentas do seminário para criar seu próprio seminário. Porque eu não conheço nada tão antigo que se perpetue até hoje como Seminário Insight. Entendeu? E são mais de 40 anos. Em quantos países? Mais de 100, né? Não, uns 30 e poucos, eu acho. 37. Então, mais de 30 países. Porque às vezes, Marcelo, ele entra no país, abre a cidade, por algum motivo fecha, depois retorna. Então já aconteceu isso em vários países, de abrir, às vezes a pessoa adoece, às vezes a pessoa falece. Né? E a gente tem que ter pessoas que queiram seguir, né? Em cada país, em cada cidade, em cada estado. Né? E é interessante que vocês têm essa ciência, porque vocês levam o insight para outras pessoas, sim, né? Então vocês vivem o dia a dia, a dificuldade, os desafios que são de sim, construir, de reservar horários, sim, a agenda. Sim. Uma loucura, né, nisso? Principalmente para quem tem um outro trabalho, que é o caso do André, né? Ele não trabalha só com insight. Como eu te contei, quando eu conheci,
eu abri mão de tudo que eu fazia para ficar com isso. Então, assim, no começo, eu fui direto para o Chile da assistência no nível 4, porque eu fiz o meu 4 em 98 já. Então, assim, tem muitos anos que eu fiz os 4 níveis. Então, eu dei tipo 3, 4 assistências em outro país, de ficar 40 dias em outro país dando assistência. Então, eu realmente abri mão de tudo que eu fazia. Meu marido, naturalmente, não achou muita graça naquele momento. Depois, ele veio junto. Pois ele entendeu que era para o bem de muita gente. Dele, inclusive, né? Porque, Principalmente. né, ele, inclusive, no começo não queria, depois viu que o negócio era muito bom e veio. E ele trabalhava numa grande universidade, começou a trazer as pessoas da universidade também para o treinamento. E me apoiou muito, assim. Hoje, ainda conversava com uma amiga sobre isso, que eu tenho muita gratidão pelo meu marido, porque ele me apoiou assim, nas minhas loucuras incondicionalmente. Então, que Deus o tenha. Com a Iris também foi tranquilo, né? Quando você foi para Roma. Sim, não, fui para Espanha. Espanha, né? perdão. Não, super tranquilo, né? E pegando um pouco do gancho do que a Anice falou em relação a ela abrir mão da empresa que ela tinha para se dedicar para o Insight e querendo ou não, eu agreguei mais uma empresa à minha vida, né? À minha rotina. Mas tem a ver com o que eu acabei de falar sobre ir atrás, né? Sentir essa ânsia depois de ter experimentado do Insight de falar, preciso me evoluir, preciso olhar para o meu autoconhecimento, preciso adquirir mais conhecimento e tal. Então, tipo, isso hoje me proporciona conseguir cuidar de 2 empresas e ainda assim ter qualidade de vida. Ainda assim, escolher não ter hora para entrar no meu trabalho, não ter hora para sair do meu trabalho, escolher não ir para o meu trabalho, ou me ausentar 30 dias do meu trabalho para fazer um seminário como eu fiz ano passado. Exatamente. Entendeu? Então, essa questão do investir em você mesmo, o resultado, ele reverbera em várias pessoas. Na sua família, na sua empresa, na sua rede de amigos, né? Porque as pessoas começam a ver você mudando, se transformando, evoluindo, as pessoas querem seguir o seu caminho. Eu lembro que você também, os seus funcionários também fizeram, né? Quase todos. Então pensa, se para o CEO já teve uma transformação visível, que elas devem ter olhado e falado, não é a mesma pessoa, o que aconteceu com esse cara? Ao ponto de você pegar e falar, gente, olha, meu time, né? Meu time, vamos. É importante vocês realizarem também. A empresa cresce, tanto é que você foi para a Espanha tranquilamente e falou, olha, eu consigo deixar a empresa na mão deles que eles estão segurando. Só dá conta, exatamente né? O que aconteceu. Eu acreditei, a gente conversou antes, eu conversei com eles antes de fechar com a Anice o Insight 4. Falei, olha, tem a oportunidade de eu ir fazer, são 30 dias, eu vou para outro país. Eles, na hora, eles já tinham feito o seminário, a maioria deles, pode ir que a gente dá conta. E isso é um dos efeitos que traz para a empresa quando você disponibiliza esse treinamento para os seus colaboradores. A gente falou muito sobre isso na live da semana passada do Insight. Toda quarta-feira a gente realiza uma live no @Insight São Paulo. E a gente convidou até o Roberto, que foi quem me levou para o seminário, que é um empresário aqui da cidade, para participar dessa live. E a Camila, que é uma das nossas sócias, né, representante também do Seminário de São Paulo, ela perguntou para mim e para ele qual era o impacto que o seminário causava na empresa quando você dava oportunidade para os teus colaboradores tomarem o seminário. E é um aumento do comprometimento que eles têm com o negócio, com a empresa, de abraçar a cultura da empresa, de entender os valores da empresa, deles conseguirem lidar melhor, ter mais inteligência emocional para lidar com as suas dificuldades, porque todo mundo tem problema. Você tem uma empresa com 50 funcionários, você tem 51 problemas, 52.
O seu, o da empresa e o dos seus colaboradores. Entendeu? Verdade. Então, assim, você dá uma ferramenta onde eles consigam lidar melhor com os problemas deles. A partir do momento que eles conseguem lidar melhor com os problemas deles, eles estão deixando de levar para sua empresa os problemas deles. Então, a produtividade aumenta, o compromisso entre eles se abraçaram ali Cooperação, e né? falaram, a gente não vai incomodar o André, a não ser que seja muito importante. E eu não precisei ser acessado em um momento durante esses 30 dias. Entendeu? Então, assim, transforma tudo. A empresa nos transforma a vida das pessoas, dos colaboradores, das famílias. A gente, eu costumo falar, né, que o meu escritório, eu vendo isso para os meus funcionários, a gente é médico das empresas. Assim como um médico cuida de pessoas, nós cuidamos de empresa. E o diagnóstico que a gente dá numa empresa, ele salva, ele ou dá tempo de salvar, ou você simplesmente chega e fala, desculpa, você é um doente terminal, entendeu? Você tem 3 meses de vida, Primeira né? vez que eu escuto isso. Você vai morrer. Não, mas isso é fato. Então, você conseguir fazer com que seus funcionários olhem para aquilo e fala, cara, o nosso trabalho tem um valor imenso. Sim. Sem sabe? dúvida. E o mais interessante que eu vejo é que o seminário não é para isso. Exatamente. O seminário é para o ser humano se olhar. É para pessoas. Né? Mas nós temos um lema que diz, melhores pessoas criam melhores resultados. Né? Se eu estou bem comigo, se eu estou feliz, tudo que eu vou fazer, eu vou colocar meu amor, minha atenção, minha presença. Né? Se eu estou ansiosa, estressada, magoada, ressentida, é essa energia que eu vou colocar no meu trabalho. Né? Então, absolutamente tudo começa com o ser humano. Né? Nós vendemos muitos seminários para empresas, em company. A gente nunca vende o seminário para a empresa. A gente vende sempre o seminário para uma pessoa que chama outras pessoas. Mas a gente usa, né, erroneamente, vendemos o seminário para a empresa X, para a empresa Y. Né, e a empresa XY faz né, decola. Por quê? Porque as pessoas, como o Dedé bem compartilhou, se unem, entendem, se cuidam, estão mais unidas, não competem tanto, estão, né, mais integradas, não olham, né, para o trabalho em si, mas para a causa, né, qual que é o nosso diferencial. É sensacional. E quando as pessoas elas vivenciam o insight, fica até mais fácil para você conversar, porque você sabe o que aconteceu, você consegue orientar melhor, as gírias ali você já consegue identificar, então você já vai... E sabe por quê, Marcelo? Porque uma das coisas que a gente trabalha muito no seminário e que as empresas, inclusive o Roberto falou muito disso na live de quarta passada, as empresas precisam ter feedback entre si, os funcionários. E tem gente que tem medo de dar feedback, tem gente que não gosta de receber feedback porque entende que está sendo chamado a atenção, que o que está fazendo não está sendo valorizado. E não, o feedback é para você melhorar. É que as pessoas não sabem dar o feedback Exatamente. de maneira efetiva. Exatamente. Né? E a gente tem um tema específico de um meio-dia, praticamente, que fala exatamente sobre êxito mediante feedback. Como ter êxito dando feedback. Né? Você lembra muito bem daquela dinâmica maravilhosa. Ai, sensacional. Caramba, e realmente, aquilo também me marcou de... Não é o que, mas o como. Sim. Isso pra mim... Sim. Sabe, descrever isso... Eu descreveria dessa forma, não é o que você fala, mas o como você vai... como você entrega, né? Qual é o tom das suas palavras, tem gentileza, tem cuidado, ou você simplesmente chega e vomita na pessoa. Carrega, né? E às vezes, nesse ponto do feedback que a gente está falando, às vezes, o não se comunicar já é um feedback, né? O silêncio é um feedback, entendeu?
Então, quer dizer, depende de como a pessoa recebe isso. Então, as pessoas precisam aprender a receber o feedback, né? Porque ninguém vai dar feedback para quem não gosta. Se você for num restaurante e a comida não estiver boa e você for maltratado pelo dono do restaurante, você vai querer dar um feedback para ele que a comida não estava boa? Não, você vai simplesmente levantar e nunca mais volta. Agora, se há um lugar onde você sabe que aquele problema foi um problema pontual, porque um funcionário faltou, ou porque o cozinheiro estava com um problema pessoal, alguma coisa aconteceu, porque você já esteve lá e você sabe que aquele não é o padrão de entrega daquela comida, daquele serviço, você vai perguntar, falar, tá tudo bem hoje? Porque, olha, hoje não aconteceu como acontecia das outras vezes que eu estive aqui. E ele vai ter oportunidade de se desculpar com você e falar, olha, sinto muito, faço questão que você volte aqui outra vez para que você tire essa má impressão que você ficou. Agora, se você levanta, vira as costas e vai embora, o que ele pode fazer por você? Nada. E numa dessa, até melhora o dia dele. Com certeza. Dúvida, Né? sem dúvida. Porque uma das coisas que acredito que falta nas pessoas é isso. Paciência. Empatia. Gentileza, né? empatia. De você chegar, você perguntar para a pessoa, né? Falar, você tá bem? A gente não sabe, cara, o que as pessoas estão passando. Exatamente. Eu ia abrir a boca para falar isso. A gente só julga o que a gente vê. Você perde de ter empatia e se colocar, será que ele está num bom dia? Porque o que acontece quando você vai e entrega um feedback que a pessoa sente que tem cuidado, que tem atenção, que tem empatia, ela te agradece. Que bom que você falou isso, porque aí eu posso ter uma ação com isso e resolver. Mas se você vai embora e não fala nada, simplesmente vira as costas, como o Dedé falou, você não pode fazer nada com isso. E se você volta num lugar, a pessoa já vai te reconhecer. Exatamente. E a gente, né, tá dando exemplo de um restaurante ou de uma prestação de serviço, mas a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, num relacionamento entre marido e mulher, no relacionamento entre um patrão e empregado. Pais e filhos. Teve uma situação no meu escritório, há uns tempo atrás, que um colaborador, eu vi que ele tinha respondido de uma forma ríspida para um cliente. Eu chamei essa pessoa na minha sala. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar, tá tudo bem? E a pessoa começou a chorar na minha frente. Então, realmente ela não estava bem, né? E aí, desmonta, né? Antes de falar sobre trabalho, eu fui tentar ajudar a pessoa. O que está acontecendo? O que eu posso fazer para te ajudar? Exatamente. Depois eu cheguei e falei, olha, eu sei que não é do seu feitio, eu sei que não é assim que você trata, mas por conta de você não estar bem, está respingando, como a Anice falou. Você não está bem, respinga nos outros. Sim, sem dúvida. Está respingando na empresa. Ela recebeu aquilo de uma forma tão amorosa que ela me agradeceu de ter respondido aquilo para ela, de ter aberto os olhos dela do que ela estava fazendo. Entendeu? Então veja que diferente do que se eu chamo na minha sala, dou um tapa na mesa e falo, você tá louco? Como é que você vai falar assim com o cliente? Nós vamos perder o cliente, você quer ser mandado embora? Ótimo exemplo, Dedé. Sabe? É porque sabe, quando a gente começa, depois que você está envolvido, você trabalha como a gente trabalha, a gente está ativo dentro do seminário, a gente está revendo todo dia, toda hora, o tempo todo as informações, a gente começa a viver, eu vivo hoje cada vez mais insight. Sabe? Cada problema que eu vejo dentro da minha empresa, eu já pego, como você falou, como todo mundo quase tem informação, eu vou e falo, lembra disso? Lembra daquele dia? Lembra daquela dinâmica? Então, é isso. Exatamente. E aí também acaba trazendo para todos eles essa questão de estar sempre revivendo as informações, as ferramentas. Não cai no esquecimento. Exatamente. E o mais interessante que me desperta assim, é que isso está disponível para qualquer um de nós. E por que a gente não faz?
Porque a gente está sempre acelerado, está sempre com pressa, está sempre inconsciente, está vivendo no automático. Você se esquece de olhar, né, com esses gestos de, seja com funcionário, seja com uma pessoa que você encontra na rua, né, seja com colaborador. A gente às vezes esquece de ser amável, de ser gentil, de perguntar se está tudo bem. E digo mais, eu acho que agora veio esse insight para mim aqui. As pessoas, elas se comprometem tanto com os outros que não sobra tempo para elas se comprometerem com elas mesmas. Sem dúvida. Eu estive num almoço com uma amiga na semana retrasada. Ela virou para mim e falou: e esse curso que você está trazendo para cá e não sei o quê? Meu, eu quero muito fazer porque eu te admiro, eu vejo como você é e eu sei que isso faz bem e não sei o quê, mas eu não tenho tempo. Olha lá. Eu falei, tempo você vai ter quando você escolher se dar isso. Exatamente. O dia que você falar, eu vou, você vai ter tempo. Agora, enquanto você está se comprometendo, porque a mãe mora com ela, a mãe está enferma nesse momento, ela tem um filho pequeno, o marido é enfermeiro, ele trabalha de madrugada. Então, existem vários fatores que realmente não impedem de fazer, mas dificultam, né? É diferente de eu chegar e te convidar para ir para um seminário, você só tem a Hillary e você fala: Hillary, você segura as pontas? Eu vou. Ela segura, né? Ali existem pessoas que nem a mãe, depende de um pouco de atenção, o filho depende de um pouco de atenção, porque ainda não se vira sozinho, e o marido trabalha de madrugada, então durante o dia ele está dormindo. Mas se realmente você quer, você dá um jeito, né? Porque você cria o tempo. Eu né? saí daqui para ir para Jundiaí fazer meus seminários. Eu fui para Brasília fazer o Insight 3. Eu fui para Espanha fazer o Insight 4. Então, quando você fala, eu vou, primeiro que o universo já vai transformando tudo e ajeitando porque você demonstrou uma intenção clara. E isso a gente aprende no Insight também, falar sobre intenção clara. Precisa ter intenção e atitude, né? O seminário, ele é muito... Ele tem uma forma de passar essa informação muito, muito peculiar, vamos dizer assim, de que precisa de atitude. Sem atitude não tem movimento, né? Tem que ser assertivo naquilo que você faz, né? E faz total sentido isso que você falou. Por muitas das vezes a gente se pega murmurando por diversas coisas, reclamando. Então, o que isso traz de benefício? Nenhum. A partir do momento que a gente... benefício. A gente chama de benefício aparente, né? Faz sentido, faz sentido. E dá a impressão que você está fazendo alguma coisa, você está reclamando, você está, entendeu? E você está buscando a aprovação de alguém, você está querendo um afago de alguém. Você vai ter algum benefício em reclamar. Alguém vai chegar e falar, ai, coitadinha, tadinha, a vida é ruim com ela. E aí você vai ter um calorzinho ali de estar sendo olhado, entendeu? Você vai falar, bom, se eu fiz isso, consegui aquilo, vou repetir. Exatamente, é uma criança birrenta. Exatamente. Entendeu? Uma criança birrenta que funciona, pede, ganhou uma vez, ela sabe qual é a maneira de ganhar de novo, entendeu? Então, benefício aparente tem. Perfeito. Vamos aqui avançar um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a metodologia? Vamos lá. Vamos falar sobre a metodologia. Por que fazer reflexões? Por que realizar exercícios? E por que compartilhar com outras pessoas? Por que fazer reflexões? Porque quando eu faço reflexões, eu encontro as minhas respostas. É só parando e olhando, seja questões que me trazem alegria, sejam questões que me doem, porque, né, tem coisas na nossa vida que a gente acumula muita dor, né? Então, eu acho que a reflexão, ela serve para eu ter um direcionamento, para eu também me conectar com isso, ter clareza sobre isso, né? Eu sou muito adepta da meditação, que a meditação nada
nada mais é do que você, né, parar, aquietar sua mente, seu coração, e poderíamos dizer que neste momento eu posso estar também refletindo sobre alguma coisa ou não. E por incrível que pareça, a meditação te traz excelentes respostas. Porque você aquieta, você se desliga e você fica simplesmente à sua disposição, né? É natural que venham pensamentos e você fala, ok, já eu olho para você, mas agora dá licença, porque eu estou aqui refletindo ou meditando. Qual que era a outra? Por que realizar exercícios? As dinâmicas, você diz. Eu acho muito legal essa pergunta, Marcelo, pelo seguinte, nós temos muitas dinâmicas no seminário, talvez por isso você nos traz essa pergunta. Porque quando eu compartilho com alguém, primeiro que eu me conecto com as minhas respostas, porque quando eu estou fazendo a dinâmica com você, eu não estou querendo te contar o que eu estou sentindo, eu estou querendo me escutar. Tá? Basicamente por isso. Então, qual que é o apoio? O seu olhar, né? Por exemplo, você, eu já te falei isso, você tem um olhar profundo, você tem um olhar que cativa. E quando eu olho para você, eu me sinto apoiada. Eu me conecto também comigo, né? Então, quando eu estou aqui compartilhando, primeiro, você me apoia através do seu olhar a encontrar as minhas respostas, né? E às vezes eu nem sei exatamente o que eu vou dizer, mas com o seu apoio eu me conecto com as respostas. Segundo, traz também de que nós somos muito parecidos, porque o ser humano de uma forma geral é muito parecido. Então as dores que eu tenho, você também tem. E isso de certa forma também me conforta. Opa, eu não estou sozinha nessa estrada, eu não estou sozinha nessa jornada. O meu amigo Marcelo também tem uma história parecida ou similar com a minha, né? Então essas dinâmicas basicamente que eu acho que são muito enriquecedoras no seminário é para você acessar essas caixinhas que estão lá trancadinhas, né? E conforme você vai compartilhando, as respostas vão vindo, às vezes com emoção, né? Às vezes sem emoção, e vai limpando, né, estes lugares que a gente às vezes esconde da gente mesmo, né? Então eu acho que é um momento muito rico assim do seminário, essas dinâmicas, tanto que a gente tem muitas, né? Eu acho que é o diferencial do seminário. Sim, um dos, entende? né? É, um dos, né? Mas um que faz muita diferença, sabe? Porque você fazendo essa pergunta para a Anice, eu gosto de deixar ela responder primeiro, às vezes, né, por respeito, pela hierarquia do tanto de anos que ela está à frente do seminário, mas também para eu ir trabalhando na minha mente aqui, refletindo sobre o tema, né? Eu gosto de sempre deixar a pessoa falar primeiro para talvez eu complementar com alguma coisa, ir para um outro lugar e tal. Perfeito. E o que veio para mim agora, quando você faz essa pergunta do por que verbalizar, por que refletir, primeiro, quando você está no processo de duplas, que é uma das diretrizes do seminário, uma das metodologias são processos em duplas. Quando o facilitador coloca lá as questões para você ler, para você fazer o processo de dupla, a primeira coisa que vem é o racional. O que eu vou falar? O que eu quero falar para a pessoa? O que eu não quero falar para a pessoa? Só que quando você começa, tudo que você pensou ficou lá atrás. Está saindo de dentro para fora. De dentro para fora, quando eu falo, é do coração. Então, isso com certeza, John Roger, ele estudou isso e ele entendeu que quando você faz um processo dessa forma, você é muito mais verdadeiro, é honesto. Não com o outro, com você mesmo. Que é uma da essência do insight, é ser comigo mesmo. Ser honesto comigo mesmo, né? Então, tipo, quando eu começo a falar, isso já aconteceu comigo várias vezes, de estar ali numa dinâmica falando, daqui a pouco começa a vir umas coisas que nem tinha passado na minha mente de usar naquele momento. Entende?
Então é isso. Ele faz, essa dinâmica ela faz com que a gente coloque para fora o que realmente precisa ir para fora. E precisa ser refletido, ser trabalhado, ser observado, né? Que uma das coisas também, falando com o outro, eu começo a observar, nossa, olha só o que veio. Por que veio? Entende? E nessa última parte, nessa questão do compartilhar, muitas vezes é você aprender com o outro. Porque uma pessoa vai, levanta, eu quero compartilhar, tal. Eu quero falar sobre isso, isso e isso. O meu entendimento, a minha percepção, a minha reflexão foi isso. Puxa, isso serve para mim também. Então, o seminário é desenhado dessa forma para que, se você não quer compartilhar, ninguém vai te obrigar a compartilhar. Você é livre, bem. né? Mas, pelo menos, você vai se identificar com alguma coisa que alguém tomou um risco de ir lá e compartilhar, e aquilo também vai chegar até você. Então, acho que é sobre isso. E se você observa, Lico, para fechar esse bloco, o seminário ele tem um desenho para ir colocando o participante à vontade, né? Então, a dinâmica do primeiro dia, né? A caminhada da confiança, né? Então, tudo que é feito, o seminário tem um desenho maravilhoso, porque tudo que é feito vai enganchando e vai fazendo o participante se envolver, adquirir confiança, né? Esse olho no olho, né, que a gente pratica muito no seminário, é riquíssimo, porque isso dá segurança, tá tudo bem, eu estou num lugar a salvo, e aqui eu posso ser eu mesmo. Uma das coisas assim que, enquanto eu estava pensando nas perguntas, né, e eu fui lembrando do porquê fazer reflexões. Uma das coisas assim, na hora que eu cheguei, que me despertou interesse muito mais, foi me fazer pensar. Quando começaram a me fazer pensar, eu falei, tô no lugar certo. É uma coisa que eu amo, né? Do porquê você se sentir à vontade. Teve uma pergunta que foi sensacional. Podem se assentar, fiquem confortáveis. Aí eu sei que eu me mexi na cadeira, mas você já não estava confortável? Por que você está se arrumando de novo na cadeira? Quem falou para você ficar desconfortável, e eu fiquei, na hora eu fiquei pensando, caramba, por que eu fiz isso? É automático, né? Será que eu estava desconfortável e eu não me dei conta disso? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, e é uma das coisas que me marcou muito. Interessante. Do porquê fazer exercícios. Na hora que terminou, eu fui pra casa, eu tava naquela euforia. Falei, não, eu já quero executar, mas calma, vai com calma, orientação. Depois que terminou, que eu cheguei pra Hillary... Nossa, ela teve que me aguentar, viu? Porque aquela euforia do... Não, é sensacional, vai mudar a sua cabeça e tal. E ao mesmo tempo não, eu não posso te contar o que aconteceu. Por isso os 15 dias que a gente pede. Justamente para essa euforia, né? Acalmar, você realmente, né, ter clareza do aprendizado, ter clareza do que você quer, ter clareza dos próximos passos. E o do compartilhar, na hora que eu falei, foi o que você falou. Eu pensei, não, agora eu tenho isso, eu vou falar isso, tal, não sei o que, beleza. O script já tá montado. Chega lá, não sai nada. Nossa, eu abri a boca. É o que vem de dentro, cara. O que vem de dentro. É emoção. No meu caso foi emoção. Emoção tal, que eu já tava, sabe, chorando. E eu fui me sentindo que eu fui, sabe, curando dentro. Coração aqui. Que quando a gente se conecta com o coração, a magia chega. De novo, né? Que é o que a gente fala. É voltar para a essência, né? Quando você tem a oportunidade de se conectar com o que você tem de mais valioso, que é a sua essência. E pensar nisso, nossa, é bom demais. Tanto é que levo grandes amigos
Sim. destes momentos. Eu vi que o Marlon esteve aqui, eu até entrei na live de vocês. O Marlon também é uma coisa assim, sabe? Fora do comum, eu colocaria, para quem não faz insight. Para quem faz insight, a história é tipo, já era esperado que acontecesse algo assim. Mas, por exemplo, parte do equipamento, o Marlon doou. Uau! É isso mas aí. ele é um cara de um coração imenso. É isso aí. Assim. Novos parceiros, novos amigos. É isso. E é um amigo assim que... E é uma das coisas que nos move, né, a seguir com o seminário, à frente do seminário, organizando o seminário, de ter trazido para cá, né, de ter, depois que esses 2 amigos nossos trouxeram de Guará, fizeram de Guará e falaram, olha, não vai dar para tocar os 2, é melhor a gente deixar por aqui e tal. A Anice olhou para mim e falou, e agora, o que a gente faz? Eu falei, a gente faz. Porque ter a oportunidade de ter esse seminário próximo da gente, que eu pudesse convidar os meus amigos, a minha família para fazer, sem que precisasse, não que seja um esforço surreal, mas é muito mais prático você poder fazer na cidade onde você mora, onde você trabalha, do que você ter que se deslocar para um outro lugar, ter que dormir num hotel, gastar com hotel, com pedágio, combustível, alimentação, enfim. São outras despesas. Então, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, cara, não quero deixar embora. E graças a Deus, hoje, muitas das pessoas que são do meu círculo de amizade já tomaram o seminário. E isso me deixa muito em paz, saber que as pessoas que estão ao meu redor são pessoas que têm a mesma informação que eu. Porque o Roberto, ele dizia uma coisa, ele sempre falou uma coisa muito, muito bacana, assim, de que quando a gente consegue mudar um lugar ali, a gente não está só mudando a nossa vida, a gente está mudando a vida de várias pessoas. E a possibilidade de vocês passar por alguma decepção com essas pessoas é muito menor do que com quem não tomou o seminário. Então, estar cercado de pessoas que fizeram o seminário, que têm a mesma informação que a minha, putz, para mim só tem ganho, só tem benefício. É muito valioso, né? E trazer isso aqui para pertinho de nós, Vale Paraíba. Conta pra gente como é que foi esse processo de... Primeiro que foi uma luta para você aceitar, né? Pouquinho. A cara da gente. Um pouquinho, bastante. Então, e como que foi isso? De você aceitar, você se colocar à frente? O que acontece? Como eu te falei, esses 2 amigos nossos, né? Eu sempre gosto de honrar o nome deles, porque foram eles que tiveram a iniciativa. A gente apoiou muito que desse certo com eles. A gente apoiou a realizar o seminário lá em Guará. Eles são de Piquete, o André e o Marcos. E a gente se envolveu absurdamente, assim. Todas as pessoas que fizeram o seminário aqui de Taubaté, porque o Roberto, como ele fez em 2005, muitos funcionários dele também fizeram. Então a gente tem vários graduados aqui na região já, né? Por conta das indicações do Roberto, minha agora. Então a gente apoiou muito. E não é fácil. Não é fácil você estar à frente de uma organização, de um seminário, onde você tem custos com facilitador, com royalties, com hotel, com coffee, com equipamentos, com muita coisa, né? Então, e ter uma barreira, como a Anice falou bem no começo da nossa conversa aqui, das pessoas não quererem mexer com o que está quieto. Então a gente, né, a gente vai, faz palestra, convida, fala com graduados para que indiquem outras pessoas, que difundam o nome, o benefício do seminário, principalmente, para poder trazer pessoas, novas pessoas.
mas é uma coisa que é desafiador, né? É um desafio. E, como eu falei, quando eles comunicaram a Nice que eles não iam dar sequência, a gente já tinha uma data no final do ano de 2023. Eles realizaram em julho, lá em Guará, e eles tinham uma outra data para final de novembro, começo de dezembro, que foi até quando você fez o seu, né? E então, a Nice falou, e agora, o que a gente faz? Sentou eu, ela, o Roberto, a Iris e a Lene, que é a ex-mulher dele, e a gente falou, vamos fazer, mas vamos fazer aqui em Taubaté, porque é onde a gente conhece as pessoas. Tudo bem fazer aqui? Tudo bem. Aí a gente se movimentou e realizamos o seminário, e é uma coisa muito engraçada, Marcelo, porque assim, como tem essa parte do desafio, às vezes você fala, puta, será que é isso mesmo? Será que eu devo continuar? Porque eu tenho a minha empresa, como a Nice falou, né? Então, essa divisão de energia acaba, por mais que ela esteja estruturada, que eu tenho bons colaboradores que tocam e tal, mas a gente sabe que se a gente desloca um pouco de energia para cá, ali tende a diminuir. Compromete. Né? Então, tem que ter um equilíbrio muito grande ali. E aí você vai e realiza o seminário. Chega na quinta-feira, as pessoas todas ali no Provime, que nem eu cheguei, né? Todas assim, o que está acontecendo, como vai ser e tal. E aí passa na sexta, já começa a ver um sorriso aqui, outro ali. Chega no sábado, já tem um monte de risada aqui, um monte de risada ali. Chega no domingo, a gente sabe o que acontece no domingo, né? E aí quando a gente termina, a gente fala, quando que nós vamos fazer o próximo? Vai ser o próximo. É viciante. É viciante. É por isso que essa pessoa tá há 28 anos à frente disso. Como vai ser o próximo? Né? Por mais desafiador que seja, quando chega no domingo você fala, meu, é isso que tem que ser pra vida, eu quero isso pra sempre e vamos pro próximo. Ai, que ótimo. Sabe? A gente brinca, mas é bem assim mesmo. Mas cara, é assim que funciona. E previsão próxima turma? Em agosto, aqui em Taubaté, hoje a gente tá já com uma parceria boa com o Hotel Baobá, né, ali na Independência. Então hoje a nossa sede é o Hotel Baobá dos seminários, onde acontecem os seminários, de 21 a 24 de agosto. Para quem quiser se inscrever, como faz? Direct do Insight São Paulo ou no meu telefone 12 981 15 6301 ou no da Nice 11 99 605 0765. E também a gente tem uma página, temos um site que está bem bonito, que é insightbrasil.com, não tem como errar, né? insightbrasil.com. Lá tem o link, né, de formulário de inscrição, Isso. Tem tudo certinho, tem o botão do WhatsApp também, que vai para o WhatsApp do Insight, do né? Insight Brasil, Brasil. E também eu quero aproveitar, Marcelo, para a gente falar um pouquinho do nível 2, né? Talvez algumas pessoas que ou foram graduadas agora recentemente, né, através do André, ou talvez pessoas que fizeram em outros estados, em outros lugares, o pessoal de Piquete. Nós vamos ter um Insight 2 agora em junho, né? Como o André bem falou, o nosso QG aqui em Taubaté, por enquanto, é o Hotel Baobá. A gente fez uma parceria boa com eles, o espaço deles é muito bom, o salão nos atende, a área ali da recepção é bem bacana, então a gente está bem contente lá com eles, né, André? E vai ser de 17 a 21 de junho, o nível 2, e como o André deu um pouquinho de spoiler no começo, o Insight 1 você desperta, né, para as limitações, você desperta para o que você quer, você desperta, né, para os sonhos, para as crenças. E no Insight 2 você vai efetivamente olhar para isso, né? Então eu gosto de fazer uma metáfora que é o seguinte: no Insight 1 você chega na janela e você fala, nossa, que paisagem maravilhosa que eu estou vendo.
E no Insight 2 você vai desfrutar dessa paisagem. Você vai interagir com a natureza. Pezinho na grama. Pezinho na grama, tocar nas flores, brincar com as borboletas, escutar o pio dos passarinhos. Tá? Para mim, acho que dos 4 é o mais profundo. Virada de chave, é né? o que mais transforma e o que mais entrega ferramenta poderosa para a gente poder viver nesse mundo doido que a gente vive. Para criar a vida que você quer, sabe? Que sonha. É uma experiência tão profunda e te leva para um lugar aonde você jamais imaginou que você poderia chegar, que você se torna capaz de fazer o que você quiser fazer na sua vida, cara. Tudo isso dentro da sua própria mente. Tudo isso dentro da minha própria mente. A experiência mais linda que eu tive de conexão espiritual, e não é um seminário para cuidar da espiritualidade, é um seminário de autoconhecimento. Foi no meu Insight 2, lá em novembro de 96. Naquele momento eu tive certeza que eu sou um ser espiritual tendo uma experiência física. Só indo para saber o que acontece. Quanto tempo de duração ou 2? 5 dias inteiros. Opa! 60 horas de treinamento. De terça a sábado. Começamos às 11 da manhã e terminamos por volta das 23, 23h30. Se a turma está menor, às vezes terminamos 22. Se a turma está maior, às vezes terminamos 1 da manhã. Então, tem horário para começar, mas não tem hora para acabar. Lá ele é estruturado com as dinâmicas, mesmo formatinho do 1? Não é o mesmo formatinho do 1. O formatinho do 1, a gente trabalha com, o formato auditório. Então, tem aquele participante que não está muito afim de se abrir, que está mais timidozinho, ele pode sentar na última fileira, ele pode se esconder, ele não precisa compartilhar, ele pode passar batido se ele quiser. No Insight 2, não. No Insight 2, a gente tem fila única. O facilitador trabalha individualmente com cada participante. Se você não pula do trampolim, alguém vai te empurrar. Porque todos precisam Mas não precisa pular empurrar, do trampolim. porque as pessoas pulam, né? As pessoas pulam. As pessoas pulam. As pessoas pulam. E uma coisa que o facilitador fala muito, que é muito legal, Marcelo, é o seguinte. O grupo todo tem que ser vela. Nós não podemos ter âncora. Então, se um participante do Insight 2 é âncora, o grupo todo puxa ele. Então, o grupo todo avança, porque todos se tornam velas. Então, tem um pouco a ver com isso que o André falou, né? A gente brinca, se a pessoa não quer pular do trampolim, a gente empurra, mas não precisa, porque o grupo como um todo vai junto, entendeu? É maravilhoso. Eu acho que a diferença do Insight 1 para o 2 é que no Insight 1 você não sabe muito bem o que você vai experimentar lá. No Insight 2 você já conhece o seminário, você já conhece a forma de que é um lugar seguro, que tem confidencialidade, que tudo que você disser lá dentro vai ficar lá dentro. Então as pessoas vão mais abertas. E que o amor é a nossa, né? Que é a ferramenta nossa principal, direção. que é o nosso, a essência do seminário, é a amorosidade. Então você sabe que você vai ser acolhido, você sabe que você vai ser respeitado. Então a tendência é você já ir mais aberto. Exatamente. Entende? Porque você sabe, né, como no Insight 1 é falado o tempo todo, que quanto mais você experimentar do seminário, mais profundo você vai, e se você não acredita, você vai entender isso no último dia, no Insight 2 você já sabe, então você já vai bem mais aberto. Você trabalha mais, já está querendo ir. Se você se colocou para ir para um próximo nível, é porque você sabe que você já está preparado para ir mais profundo, né? E a abertura do coração, o seminário, esse nome não é por acaso,
porque a gente tem, né, momentos ali que você entende do que se trata a abertura do coração, né? Porque o coração ele só abre por dentro, né? Você vai aprender a abrir esse coração por dentro. Então, são momentos, se eu pela minha experiência, se já teve momentos em que eu guardo e guardarei pela minha vida toda, imagino o 2. Como você disse, né? Pezinho na grama, sentir as borboletas. Então, ó, pra você que já fez o 1, fica o convite e o incentivo para realizar o 2. Exato. Para você que não fez nenhum, tem a oportunidade de fazer o 1 e transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. Lembrando que os links para contato, telefone estarão na descrição aqui do YouTube. É só chegar lá, copiar, entrar em contato. Vocês serão muito bem atendidos. Com certeza. Insightbrasil.com. Né? Só para completar, tá? Claro. Que eu acho que é bem importante a gente falar que nós, como graduados, nós, como comunidade, promovemos eventos para que a gente esteja junto. Porque como as ferramentas são tão valiosas, a gente quer essas pessoas junto, a gente quer essas pessoas perto para a gente continuar como comunidade, né, aplicando as ferramentas, seja através de abraços, de compartilhares. A gente teve no sábado a nossa paeja caipira, então aproveito aqui ao vivo para agradecer as pessoas que estiveram lá conosco, né, André? Estava uma delícia. Foi lá no condomínio do André, então gratidão, e a gente vai fazer muito mais coisas lindas para a comunidade daqui, e que eu pessoalmente estou muito feliz que a gente tem uma comunidade hoje em Taubaté. Sim. Então temos eventos pontes para reunir a galera, para que aquela vivência não se perca, todo mundo fortaleça cada vez mais. Né? E tem as lives toda quarta-feira. Quarta-feira às 8h30 da noite. 8h30. No @site São Paulo. Que isso daí também acho sensacional. A gente estava conversando aqui em off, né, antes de começar, que conforme vocês vão realizando essas lives com pessoas que já fizeram, pessoas que estão na liderança, outras pessoas que porventura não tiveram a oportunidade de ir numa palestra, elas podem ter insights. Pequenos insights ali, despertar uma curiosidade, uma vontade, já ir se familiarizando com os rostinhos. Então, tipo assim, às vezes você já vai chegar, já vai encontrar o André e a Anice lá, já não... Oba, tô no lugar certo. Já chega já com aquela familiaridade do tipo, conheço vocês há muito tempo. Exatamente. Obrigada, Marcelo. Muito bom estar com você de novo, batendo papo. É bom demais receber vocês aqui. Poder vê-los. Que hoje eu ainda não te fiz chorar, hein? Ah, mas ele se emocionou há pouco, eu vi. Sim, saiu aqui Eu vi. Temos o péssimo, ou melhor, vou reformular isso. Eu tenho um maravilhoso hábito. De poder... De nos emocionarmos. De poder me emocionar quando vocês estão presentes aqui. É uma gratidão, pode ter certeza. Gente, obrigado. Imagina. Nós é que agradecemos mais uma vez a abertura que você dá para a gente aqui, de poder divulgar um pouco do nosso trabalho, né? Levar até as pessoas um pouco de informação, uma ferramenta que muda a vida, né? Que transforma a vida, como você bem disse. Eu sou uma pessoa que posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida, e acredito que, assim como na vida de quase todo mundo que fez o seminário, fez muita diferença, sabe? De ser uma melhor pessoa, principalmente comigo mesmo, né? Eu acho que um dos temas que a gente trabalha é o tema de compromisso comigo mesmo, e eu ser cumpridor das coisas que eu me comprometo comigo, porque é muito mais fácil a gente se comprometer com o outro do que com a gente mesmo.
Então, quando eu tive essa tomada de consciência, eu comecei a olhar mais para isso. Me cuidar, de tomar cuidado mesmo com as coisas que eu me comprometo para não deixar de cumpri-las. Porque isso faz uma diferença muito grande. Para mim, né, como eu sabendo que eu não cumpro as coisas comigo e com as outras pessoas. Eu combinar algo com você, imagina, tivesse combinado hoje aqui e não tivesse aparecido. Que você ia pensar de mim? Você ia falar, pô, o André é um cara descomprometido, né? Fez eu vir aqui, ligar os equipamentos, tudo, e não apareceu, não deu satisfação. Então, foi um divisor de águas na minha vida e estar à frente disso tem a ver com querer levar isso para mais pessoas. Né? Eu acho que tanto a minha missão, o meu propósito, na verdade, como o da Nice, é levar isso para mais pessoas. Que a própria graduação do seminário, ela traz isso para a gente, né? Da multiplicação da luz através das velas que a gente utiliza e tal. É uma cerimônia maravilhosa que só quem já participou que sabe como tu é linda e o quanto tem informação naquela graduação. Né? Não é à toa que é feito daquela forma. Então, gratidão de novo por você abrir esse canal pra gente aqui, pros seus espectadores aí. Sempre que vocês quiserem, tá aberto aqui. Pra mim é um prazer. Por inúmeros motivos, que se eu fosse contar que eu ia começar a chorar, então eu vou me ater a essas poucas palavras, tá? Gente, vamos aqui pra central aqui. Gente, se vocês querem ter bons momentos na vida de vocês, se vocês querem ter boas pessoas ao seu redor para que elas façam parte da sua vida, transformem, para que você possa fazer parte da vida delas, como esses dois seres iluminados aqui, façam o insight, tá? É isso, gente. Obrigada. Obrigado. Gente, beijo no coração. Até a próxima. Muito bom, muito bom.